Vamos falar então, continuar falando sobre o tema PSDB com Bruno Araújo, presidente do PSDB, que ele está esperando para vir conversar com a gente aí. Ele está ao vivo aqui. Bruno Araújo, ex-ministro, ex-deputado, muitíssimo obrigado pela participação aqui na live do Poder 360, eleições 2020. Bruno, eu vi que o senhor estava lá junto do Bruno Covas, o seu xará, e do governador João Dória na comemoração da vitória do Bruno Covas como prefeito de São Paulo. Queria que o senhor me desse uma avaliação primeiro sobre o significado para o PSDB de vencer essa disputa na capital paulista. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fernando. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu ouvi boa parte, nos últimos 10 minutos da análise de Fernando, tenho uma concordância em muitas delas, como muitas vezes as pessoas supervalorizam o resultado da eleição municipal como tendo um impacto relevante na eleição de presidente da República, e eu tenho a mesma visão, não tem impacto direto, fato, há uma pouca correlação. Ele tem um impacto direto na medida que você pode ou não fortalecer partidos institucionalmente, as organizações partidárias, mas não na vinculação em relação ao poder político que se representa na eleição de presidente da República. Eu fazer apenas alguma análise em relação à visão do Fernando em relação ao impacto do PSDB, nós merece algumas considerações e reflexões. Primeiro, é importante lembrar que a base de análise sobre o desempenho do PSDB em 2016 é sob a base da maior vitória política republicana da história de um partido político. Então, primeiro, a base que estabelece a comparação com 16 é o que, independente do tropeço do PSDB em 18, eu já comentava desde 2016, olha, não vai ter mais voto de 2016, vai levar muito tempo para isso, porque em 2016 o PSDB vinha embalado com um sentimento de uma derrota-vitória em 2014, e foi fortemente recompensado nas urnas. Então, a base é muito alta. Segundo, é importante lembrar que, com o fim das coligações e com o fundo partidário, recursos públicos, houve uma pulverização muito maior de candidatos. Então, municípios que, historicamente, você tinha 4 candidatos, passou para 8 candidatos. Nos municípios que você tinha 9, passou para 16 candidatos. Naturalmente, aumenta o grau de competitividade nos municípios, consequentemente, provavelmente, uma redução. O PSDB teve, sim, uma redução nominal em relação ao número de votos que teve em relação a 2016, mas o fato que é relevante, tudo na vida é relativo na análise, é que enquanto uma boa parte achava que em 2018 o desempenho, como disse o próprio Fernando, desproporcional à força política e arco de aliança que o PSDB teve na eleição presidencial, 4%, 5%, algo muito discreto por tamanho e pela história do partido, o PSDB consegue, em 2020, confirmar ainda a posição como o partido mais votado e o partido mais teclado pelos eleitores brasileiros, como continua sendo o partido que governa o maior número, a maior parte da população em relação aos demais. A queda expressiva que o PSDB teve, Fernando, nos números de acho que 150, 200 municípios, de modo geral, são municípios não que não tenha e não sejam muito relevantes, mas municípios com de 0 a 10 mil habitantes. Portanto, se você pega uma cidade como Ribeirão Preto, vencida por Duarte Nogueira, reeleito, ela, do ponto de vista eleitoral, ela tem mais expressão do que um número X de prefeituras com 7, 8, 9, 10 mil habitantes. Então, se de modo geral, primeiro, nós estamos muito felizes com o resultado, porque para aqueles que acreditavam e alardeavam que o PSDB tinha acabado em 2016, o PSDB é o partido mais votado dessas eleições, e um outro componente que eu acho que deve ser considerado e é relevante na discussão no momento em que o país resolveu fazer eleições com recurso público. O PSDB tem o custo per capita
mais barato entre todos os partidos que disputaram as eleições, e com milhares e milhares de candidatos, não há um evento em que possa se falar sobre, por exemplo, candidaturas de laranja. São Paulo. São Paulo é uma cidade símbolo, e é exatamente isso que o Fernando disse. Há uma cultura de desvalorizar o resultado de Nova York e passar desapercebido de Buffalo, não é? E o fato é que a nossa Nova York é São Paulo, e isso está no imaginário, não é? Da população, da análise política, do jornalismo, e notícia é fato, não é? E o fato é que São Paulo é sempre objeto central. Se o PSDB tivesse, por exemplo, feito 300 prefeitos a mais do que na eleição passada e aumentado o número de votos que teve em relação à eleição passada e tivesse perdido São Paulo, o centro da notícia era o enfraquecimento do PSDB com a perda de São Paulo. A eleição de Bruno Covas ela tem alguns significados. Primeiro, ela confirma que no estado de São Paulo o PSDB teve um maior desempenho desde a fundação do partido. Segundo, ela confirma uma posição de uma nova geração de homens públicos no PSDB. O eleitor brasileiro deu um recado claro nessa eleição. Ele voltou a entregar política à política. As pessoas dizem, olha, a política tradicional voltou a ocupar o espaço. Não diria isso. Eu diria que aqueles que se dedicaram à vida pública tiveram preferencialmente a opção do eleitor. Em São Paulo, o próprio exemplo da disputa do segundo turno entre Bruno e Boulos é um resultado da escolha da pura política, dois jovens que fazem, desde a sua adolescência ou antes disso, vida pública. E fica um belo ensinamento, e eu ouvi isso de muitos amigos que têm uma posição ideológica diferente da minha, e fora de São Paulo, que eventualmente torciam por Boulos, mas não deixavam de fazer referência ao nível muito elegante que se estabeleceu na cidade de São Paulo, o que é um recado também a dizer que o eleitor brasileiro cansa um pouco, né, dos extremismos das discussões e cobra foco na entrega dos resultados. Então, a eleição em São Paulo é importante, eu diria, não pela eleição presidencial, mas ela é do ponto de vista psicopolítico, afetivo, digamos assim, né, de impacto na vida do partido, e sempre na áurea daqueles que giram em torno da perspectiva de ocupação de poder político pelos partidos. Além de que, independente da torcida, como presidente ou o quê, Bruno Covas, alguém que escolheu a vida pública como um modo de foco de vida, alguém com valores importantes, tem uma posição progressista dentro da posição política do partido, se encontrou com esse momento da vida pública de São Paulo, e é um impacto, eu diria, relevante no resultado geral do PSDB no país. O PSDB, Bruno Araújo. Em primeiro lugar, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente, comigo, com o Guilherme Waltenberg. Muito interessante toda essa sua análise. Os números estão aí, acho que a gente vai poder se debruçar sobre eles, né? Número de prefeitos, número de vereadores, votos para prefeito, para vereador, eleitores governados, não é? Que é muito importante também, porque daí mostra a importância dos municípios nos quais cada partido está com o prefeito agora. Mas eu queria te perguntar, jogando um pouco para frente, sua avaliação sobre o impacto que isso possa ter nos debates nos próximos quase 2 anos para a montagem de alianças visando 2022. O PSDB, nós sabemos, teve um revés em 2018 com a candidatura de Geraldo Alckmin, que teve um arco fabuloso de apoio de partidos, porém não traduziu o apoio partidário amplo que teve nas urnas. Qual é a fórmula que o PSDB deve perseguir agora? Acho que, número 1, acho que o resultado das eleições, entregando o PSDB como o partido mais votado nas eleições de 2020, devolve ao partido, primeiro, a sua autoestima
de poder participar na mesa de construção do diálogo da eventual candidatura no nosso campo. Segundo, eu venho defendendo desde o momento que assumi a presidência, o governador João Dória se incorpora a isso também, os demais candidatos, nós não vamos com prato feito, não é? Porque o PSDB tem o governador de São Paulo, tem a capital de São Paulo, tem a prefeitura de São Paulo, ou porque o PSDB tem resultado específico X positivo, que ele tenha mais protagonista do que um resultado fantástico que teve os democratas, ou a histórica ocupação pulverizada do MDB por todo o país, ou seja mais importante ou menos importante do que qualquer eventual aliado nesse conjunto de um arco de alianças à frente. O PSDB, apenas com esse resultado, confirma que desde o processo de redemocratização, quando disputa a eleição em 89 com o avô de Bruno Covas, e a partir de 94 vence 2 eleições presidenciais e disputa todos os segundos turnos de todas as eleições presidenciais, com exceção da de 2018, se reafirma como um partido que está incorporado na opção política do eleitor brasileiro. É sob essa condição de um partido que se consolidou no processo democrático brasileiro, com voto, com exercício de administrações em prefeituras, que se coloca na mesa para essa construção. Nós tivemos um arco de aliança imenso em 2018 e o recado não chegou, não era o adequado para aquele momento da vida pública nacional. A construção agora é que esse arco de alianças possa se dar, como eu disse antes, sem prato feito, buscando a alternativa de quem pode construir, juntar, unir o máximo de credenciais para ser dentro do possível, no mínimo de pulverização possível, num campo distante da posição do presidente da República, que deve ser candidato à reeleição, construir uma alternativa com diálogo. Então, essa eleição, acho que legitima o PSDB a seguir com seus aliados na construção de uma alternativa para 2022. Presidente, boa noite, né? Muito obrigado novamente por participar aqui com a gente da entrevista. Um dos grandes vencedores dessas eleições foi o DEM, que é um aliado histórico do PSDB. Eles tiveram alta no número de prefeituras governadas pelo partido, no número de vereadores eleitos e no número de votos na legenda como um todo no país. No passado, chegou-se a falar numa possível fusão dos dois partidos. Independente de fusão ou não, como é que estão as tratativas agora do PSDB com o DEM para as próximas eleições e também para a atuação política no Senado e na Câmara nesses próximos anos que antecedem as eleições de 2022? Fernando, acho que primeiro a gente tem que derrubar um mito que se estabeleceu. Nunca houve nenhum tipo de tratativa de fusão, nem entre mim como presidente, nem como o presidente Assemineto. Além das relações institucionais, temos ótimas relações pessoais, porque é a compreensão que não faz bem à democracia. São dois campos políticos e ideológicos que se complementam, que têm atuado juntos em muitos estados, muitos municípios, no próprio projeto muitas vezes de eleições presidenciais, e não há nada que leve a essa necessidade. Não há nenhuma lógica de ordem política. Está aí, 2020 confirmou 2 partidos que saem carregados de opção eleitoral. 2 partidos que são alternativas objetivas do eleitor brasileiro. O DEM começa a recuperar um espaço que tinha desde quando vinha da posição como o nome anterior, o PFL. O DEM começa a recuperar uma unidade, um espaço e um tamanho político nacional que começa a tomar uma característica do tamanho que já teve na década de 90, e o PSDB com outras características que são complementares. Não há, primeiro, então, voltando a dizer, nunca houve essa discussão, não há lógica política nisso, e 2020 confirma que a soma do protagonismo desses 2 partidos faz mais bem à democracia e tem um resultado político mais efetivo. Presidente, eu queria
participação aqui na live do Poder 360, na cobertura das eleições de 2020. Muito obrigado pelas análises, pelas avaliações e até a próxima. Obrigado, um prazer enorme e vamos depois ter, Fernando, a oportunidade aí de discutir mais recortes importantes que eu acho que vale a consideração de todos. Obrigado e um grande abraço.